Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Você possui muitas crenças limitantes, que são aquelas crenças, aqueles pensamentos que te limitam? Hoje nós vamos falar um pouquinho o que são crenças limitantes e qual é uma das nossas maiores diferenças com relação aos animais no que diz respeito à forma de conduzir a vida, as questões comportamentais. Bom, crenças limitantes são vozes que surgem na nossa mente e que dizem pra gente que a gente não pode, que nós não teremos sucesso, que nós seremos velhos demais, que nós não merecemos ser amados, que nós morreremos sozinhos. Então, são pensamentos autodestrutivos, são pensamentos que nos autossabotam, ou seja, a autossabotagem é eu estar contra a minha própria pessoa, né? Então, toda pessoa que tem uma crença limitante, ela tem um passado que é trazido para o presente, mas é uma somatização de experiências muito negativas. Normalmente, a crença limitante parece uma programação, né? Nós reagimos diante da vida sem percebermos que estamos trazendo algo muito destrutivo. Então, nós nem percebemos muitas vezes que nós temos uma crença limitante. Quando nós pegamos o mundo animal, nós percebemos que os animais, eles têm uma capacidade muito natural e muito mais rápida de desenvolver autonomia. Se nós pegarmos um gato, desde quando ele nasce com uma predisposição a fazer coisas das quais a gente fica pasmo, mas a gente não entende como tudo aquilo acontece. Então, o gato ele não precisa conviver com outro para saber que ele tem que urinar na caixinha, cobrir a sua urina. Então, se nós colocarmos um gato numa ilha e ele viver sozinho, ele vai ter o comportamento de outro gato que vive dentro de uma outra casa que também não convive com ninguém. Então, os animais, eles têm uma capacidade de autonomia muito mais rápida. O ser humano é diferente, né? Nós somos mais frágeis, nós somos mais vulneráveis, nós demoramos muito para alcançarmos a autonomia e existem pessoas que não alcançam nunca. Então, nós somos fruto das nossas interações, nós somos frutos do meio. Então, muitas vezes, um pensamento limitante, ele vem de um passado, de uma infância disfuncional, de uma adolescência perturbada, de uma família que não soube me dar ou atender às minhas necessidades. E aí eu construo algumas ideias que dizem para mim que eu não darei certo, que dizem para mim que eu sou incapacitante. Então, toda vez que a gente pensa numa crença limitante, essa crença gera na gente a resistência à mudança, ela atrapalha o nosso percurso, permitindo que a gente continue, enfim, ela nos paralisa. Mas o que nós vamos falar hoje? Como que nós podemos quebrar essas crenças limitantes? Claro que de uma forma bem resumida. A primeira é ter coragem em mudar, mas antes de mudar, nós temos que pelo menos identificar em nós uma crença limitante. Não adianta eu ficar tentando resolver todas. Não, quem quer tudo não quer nada. Nós temos que identificar uma crença limitante. Por exemplo, existe uma crença em mim onde eu me acho uma pessoa velha para poder fazer as coisas, para poder começar qualquer projeto. Ou eu sempre acho que as pessoas têm interesse na minha vida e não é um interesse genuíno, positivo, é sempre negativo. As pessoas sempre se relacionam comigo com terceiras intenções, com segundas intenções. Então, existe uma crença limitante que eu preciso identificar. E aí a gente tem que entender que a crença é um pensamento, não é um fato. Bom, num segundo momento, a gente precisa questionar essa crença limitante. Então, por exemplo, se eu me considero velha demais para começar algum projeto, velha demais para me relacionar, velha demais para amar, velha demais para ser feliz, por exemplo, eu preciso começar a questionar, como estabelecer algumas questões para gente. Já que as crenças são vozes que falam com a gente tem que jogar perguntas também. Então, a gente tem que jogar a seguinte pergunta: essa crença tem validade? Esse pensamento tem sentido? Começa por aí, você vai respondendo.
Eu sempre senti isso, eu sempre pensei assim, até quando eu era adolescente eu pensava que eu era velha para fazer as coisas. Ah, não? Se não, quando tudo começou? Onde foi o gatilho? Onde foi o meu momento de dor que me fez me auto-sabotar? Então a gente tem resposta para tudo. Outra pessoa na minha idade, com a minha disposição, pensaria da forma como eu penso? E aí você vai obtendo respostas e percebendo que essa crença é disfuncional, totalmente disfuncional. Então, ter consciência disso é uma coisa muito importante. E num terceiro momento, trazer para si todos os prejuízos que você já alcançou através dessa crença limitante, né? Ou seja, é a gente caminhar para a autoconsciência. O quanto isso já me impediu de ser feliz, o quanto isso me coloca numa situação de retração social, porque eu não consigo conviver com as pessoas, o quanto isso não me traz sentido, o quanto isso me deixa deprimida, o quanto que isso me compara às outras pessoas, me faz eu me sentir a menor das pessoas. Então, aí você começa a perceber os prejuízos que isso te trouxe. E aí você começa a ter e ampliar a sua consciência, porque quando você estabelece algumas perguntas, você aumenta a sua percepção sobre o fato, você aumenta o seu olhar, né? E aí você começa a ter autoconsciência. A partir do momento que você tem a alta consciência, que não é o que a sociedade quer da gente. A sociedade quer deixar a gente dentro de uma matriz, mas quando você começa a sair disso e você começa a desenvolver a autoconsciência, você começa a perceber que existem crenças que te destroem e que você precisa rapidamente ter coragem para desconstruir o velho e construir o novo. Então, minha pergunta de hoje é: você está disposto ou disposta a construir o novo e abandonar as velhas crenças? Você não está feliz? Pode ter certeza, você carrega muitas crenças limitantes. O grande segredo da vida é evoluirmos. As crenças fazem parte da nossa vida, mas se for para termos crenças, que sejam crenças que nos elevem, que nos caminhem para frente, que nos tragam sentido e que nos deem a possibilidade de ter uma existência maravilhosa. Um grande beijo e um ótimo dia.